Som. Ei. Paz, irmãos, bom dia a todos. Amém, queridos? Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu quero, essa manhã, irmãos, dar uma palavra de orientação. Na verdade, eu gostaria de ter feito isso no domingo passado, mas no domingo passado nós estivemos ali na igreja de Vila Jaguara, na despedida do pastor Fernando Martins. Ele assumiu a igreja de Bragança Paulista, né, no domingo passado. Nós participamos lá do culto. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Uma palavra de orientação, acho que vai ajudar a gente a entender algumas coisas, irmãos, principalmente acerca do mover de Deus. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Amém? Todos acharam? Lucas capítulo 9. Nós vamos ler, irmãos, a partir do verso de número 28, que diz assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, e que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos, de sono, mas conservaram-se acordados. Viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma seria outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, encheram-se de medo e entraram na nuvem. E dela veio uma voz diante, dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se a Jesus sozinho. Eles calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-lhe que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-se até espumar, e dificilmente deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que os expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia aproximando-se, o demônio atirou no chão, convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu gosto desse texto, irmãos, porque esse texto ele nos ajuda com algumas questões com relação à doutrina e mover. Nesse texto a gente consegue trabalhar 2 situações, irmãos, que elas podem prejudicar o nosso entendimento com relação ao dia a dia e a nossa vida para com Deus. Eu acho interessante porque eu peguei a narrativa de Lucas propositalmente, porque se os irmãos olharem para o capítulo 9, vocês vão perceber que Lucas propõe uma sequência aqui de ações milagrosas de Jesus. No comecinho do capítulo 9, você vai perceber que Jesus está comissionando os seus discípulos para irem às aldeias e pregar o evangelho do Senhor e curar os enfermos, libertar cativos. O que acontece? Quando eles voltam, Jesus está reunido com eles, a multidão vai atrás de Jesus, então Jesus propõe a multiplicação de pães e peixes. Eles vivem um segundo milagre com Jesus. Logo depois, Jesus está sozinho com os seus discípulos e ele começa a questionar: olha, o que é que os povos dizem? O que as pessoas estão dizendo quem eu sou? E então eles começam a falar: alguns dizem que você é Moisés, alguns dizem que você é o Elias ressuscitado, alguns dizem que você é algum profeta que ressurgiu. E então a Bíblia diz que Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: olha, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te revelasse essas coisas, mas o meu Pai que está no céu que a revelou. E logo na sequência Jesus fala acerca da sua morte, ele fala acerca da sua entrega, e ele fala acerca de cada homem levar a sua própria cruz. E aí sim nós chegamos no texto que nós lemos,
que 8 dias depois desta conversa, que conversa? A qual os discípulos declaram quem é Jesus, o Pedro declara quem é Jesus, e Jesus fala sobre cada um levar a sua própria cruz e segui-lo. Então, foi depois disso. Agora, eu gosto dessa sequência do Lucas, porque nota-se que Lucas faz uma sequência de envolvimento de atos milagrosos, né? Ele sai para curar. A Bíblia chega a dizer que por causa disso, desse ato, irmãos, o próprio Herodes Antipas, ele fica abismado com o que está acontecendo e quer conhecer Jesus. Só que aí ele vai entrar nessa experiência aqui. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus pega Pedro, Tiago e João e ele vai procurar um lugar para orar. Né? Vai procurar um lugar para orar. E aqui, deixa eu abrir aqui a primeira fala de orientação, irmãos. Nós nunca teremos nenhum nível de experiência, ou nos aprofundaremos na experiência, se nós não nos aprofundarmos na oração. Não existe experiência sem oração. Se nós não orarmos, não teremos experiência. Eu acho muito complicado quando nós começamos a tentar julgar as experiências de algumas pessoas, dizendo, não, mas isso daí parece que não é de Deus. Esse negócio parece que não é do Senhor. Mas nós nem oramos perto do que a pessoa ora. Então eu acho interessante que a primeira coisa que a Bíblia vai dizer para nós nesse texto é que Jesus não está buscando uma experiência, Jesus está procurando um lugar para orar. Amém? Então Jesus está procurando um lugar para orar. Ele pega 3 discípulos e leva com eles. Eu nunca tinha notado, irmãos, que a única vez que eu me lembrava que os discípulos estavam com sono foi quando Jesus levou eles para o Getsemane, para o jardim de Getsemane, horas ou momentos antes de ser preso para ser crucificado. E a Bíblia diz que naquele momento eles estão com muito sono, né, lá no Getsemane. Mas aqui também. A Bíblia diz que eles estão sonolentos. Eles estão tentando ali ficar acordados. E eles estão entre acorda e dorme, acorda e dorme. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele momento que Jesus está orando, que Jesus está ali falando com Deus, ele está num tempo de oração, e os discípulos estão ali tentando acompanhar. Já orou assim, irmão? Já vi pessoas que vai para a vigília e ora ajoelhado, né? É interessante, irmãos, porque quando ele está orando, e os discípulos estão ainda meio dormindo, acordando, estão ali meio sonolentos, é interessante porque a Bíblia diz que naquela hora, alguma coisa diferente começa a acontecer. As vestes de Jesus começam a ficar brancas. E o ambiente começa a mudar. E eles começam a perceber que, embora eles tenham subido em 4 pessoas, há 6 pessoas. Eu imagino, irmãos, que depois Jesus disse que aquelas 2 testemunhas eram Moisés e Elias. Porque eles não conheciam Moisés e Elias. Isso é óbvio, né, irmãos? Imagina, nunca viram Moisés nem Elias. Não tinha nem retrato deles, né? Nem fotografia. Quem que são? Calma aí que eu vou puxar no Guinness aqui. Quem são? Não. Eles estão vendo 2 pessoas ali com Jesus. E provavelmente eles ouviram, entre a conversa, em algum momento, que Jesus falava. E eles perceberam, pela fala de Jesus, que aquelas 2 personagens eram Moisés e Elias. E eles se despertam do sono. Já viram isso? Está ali meio sonolento. O culto está meio morno. A reunião de oração está meio capenga. Mas aí alguma coisa acontece. Opa! Tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferenciada acontecendo. Ele diz que Moisés está ali. E olha que interessante, irmãos, que a conversa entre Moisés, Elias e Jesus é acerca do cumprimento da profecia, daquilo que vai acontecer em Jerusalém. Eles estão discutindo acerca do que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a algum tempo. E quando Pedro está naquele negócio, eles estão falando do cumprimento da profecia, eles estão apontando para os eventos futuros, eles estão apontando para aquilo que Deus havia prometido pela lei e pelos profetas, porque era isso que esses 2 representavam. Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e tanto a lei quanto os profetas apontam para Cristo. Então eles estão olhando aquela conversa, e aí o Pedro, irmão, ele chega naquele ambiente profético, onde eles estão conversando acerca do que vai acontecer, das profecias se cumprirem. Ele chega no meio da conversa, irmãos, ele fala uma coisa nada a ver. E não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Porque às vezes diz que ele chega lá e fala assim, Senhor, bom estarmos aqui. É bom agora, porque agora há pouco estava dormindo. Agora ficou interessante, mas antes não era interessante. Agora ele está animado, mas antes não estava animado.
Aí ele falou, bom estarmos aqui, Jesus. Vamos fazer 3 cabanas? Ficar nesse lugar aqui? Ficar aqui nesse ambiente de glória? Fazer 3 cabaninhas, uma para você, uma para Moisés, para Elias. A gente dorme no relento, não tem problema nenhum. E a Bíblia diz que no meio daquela fala, ele não sabia o que estava falando. A Bíblia diz que aquele lugar agora, apesar de ter aquele ambiente de glória, de ter aqueles personagens, a Bíblia diz que uma nuvem cai sobre aquele lugar. Uma nuvem densa cabe aquele lugar ali. E a Bíblia diz que aquela euforia que havia no coração do Pedro, daquelas pessoas ali, ela deu lugar ao medo. Agora, percebe, irmãos, como a variação de sentimentos acontece aqui nesse lugar? Primeiro eles estão sonolentos, agora eles estão eufóricos. Uma pessoa eufórica fala um negócio desse. Sabe quando a pessoa não sabe o que dizer? Eu me lembro uma vez que eu estava indo para era amigo secreto de emprego. Tinha um rapaz que trabalhava com a gente que ele morria de medo da gerente. A gerente também era brava, nervosa demais. E ele morria de medo da gerente. E naquele ano a gerente foi brincar com a gente. E aí ela chegou lá onde nós estávamos, e ela começou a cumprimentar a gente e tal. E quando ela chegou perto desse rapaz, ele estava tão, sabe, intenso, não sabia fazer. E em vez de ele estender a mão e falar, tudo bem, como é que você está? Não, ele falou assim, muito prazer. Ela, prazer do quê? Aí ele ficou meio assim. Sabe quando você não sabe o que você diz, você não sabe o que você fala? Você está num lugar, você fala, e aí? E eles estavam num estado eufórico. Mas olha, perceba, quando a nuvem densa cai, como é que eles ficam? Com medo. Eles não sabem se comportar naquele ambiente. Agora, irmãos, permita-me dizer uma coisa. Quando a gente está num ambiente como esse, a gente tem que procurar, ao máximo, não falar muito. Não falar muito. Porque a gente corre um sério risco, irmão, de errar quando a gente fala. A gente corre um sério risco. E eu não estou falando aqui de falar e cair em maldição, falar contra o juízo do Senhor. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando só para a gente não passar vergonha. É só para não passar vergonha. Porque a gente está num ambiente diferente. Ambiente novo, a gente olha as coisas e fala, tá estranho. Os irmãos estiveram aqui, por exemplo, lá na conferência, e eu garanto, irmãos, tem um monte de coisa estranha que eu também vi lá. E toca chofar, não é trombeta, toca o chofar. E nego cai, eu falei, esse negócio de cair. A primeira coisa que tem que fazer, irmão, quando está num ambiente como esse, é falar menos possível. É procurar não fazer nenhum nível de julgamento a priori, a princípio. Porque a gente pode correr o risco que nem o Pedro fez. O negócio está acontecendo e o Pedro quer falar e eles querem resolver. E ele começa a fazer planejamento naquele ambiente. Mas perceba que aquele ambiente ali não é para aquele lugar. Ele está apontando para o futuro. Eles não têm que decidir nada agora. Na verdade, aquele ambiente nem é ambiente de decisão. Mas como Pedro não sabe lidar, e como nós também não sabemos lidar, aí tem uma dificuldade. Só que a gente, irmãos, a gente aprendeu uma coisa chamada lógica. Lógica. Que tudo tem uma explicação e a gente precisa acessar essa explicação rapidamente. A gente precisa entender rapidamente, a gente tem que discernir rapidamente, a gente tem que já dar um veredito rapidamente. Então, esse para nós, irmãos, é um dos problemas nossos. A gente quer entender alguma coisa rápido e na mesma hora, com uma lógica possível. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que as coisas ocultas pertencem, as coisas reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos. Mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Existem coisas, irmãos, que por mais que a gente tente explicar, a gente não consegue explicar. A gente não vai achar um lugar de explicação. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Um dos exemplos que a gente não consegue explicar, ninguém consegue, não é eu, não é você, ninguém consegue explicar com a devida proporção o que é a Trindade. Ninguém consegue explicar o que é a Trindade. A gente tem uma noção, porque a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Jesus diz, eu sou um com o Pai.
Aí a gente fala, tá bom, então se o pai e o filho são um, então são um em três manifestações? Não, eles são um em três pessoas distintas. Mas eles são três pessoas distintas em um. Tá entendendo? Não tem problema, ninguém entendeu esse negócio ainda. A gente não tem a compreensão exata do que é isso. Se você falar assim, ó, se você tentar explicar para uma pessoa assim, olha, Jesus, a Trindade é como um ovo. Como um ovo. Tem a casca, a clara e a gema. Não é verdade? Mas eles são distintos. Eles só ficam juntos por um período de tempo. O Pai e o Filho, tanto não. Eles sempre são o mesmo o tempo todo. Mas eles se manifestam em três. Eles são três pessoas. Se você falar que ele é como a água, que pode ser gasosa, líquida e sólida, o gelo, o gás e a água, né? Você está falando que há três manifestações do mesmo elemento. E não é verdade. Porque Deus não se manifesta em três formas, sendo o único Deus. São três em um. Aí você fala, pastor, eu continuo não entendendo. Não tem problema, ninguém entendeu esse negócio. O problema é quando a gente começa a querer construir e definir coisas que nós não sabemos. Porque nos falta conhecimento. E algumas coisas nos falta conhecimento inicial. O Pedro está lá, nessa pegada. Querendo entender tudo. Querendo fazer uma cabaninha. Querendo ficar naquele lugar. E ele já disse que no meio daquela fala, a nuvem desce. E agora ele já não está mais eufórico, ele está com medo. Irmãos, eu falo isso, irmãos, porque eu tive essa experiência uma vez. Alguma vez os irmãos já tiveram medo da presença de Deus? Eu já tive. Eu já contei essa experiência. Eu orava para Deus e falava, Deus, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Eu falava, Deus, eu quero ouvir tua voz. Quando eu falava isso, eu não estou falando daquela voz interna, daquele entendimento, daquele direcionamento de Deus. Eu estou falando daquela voz audível mesmo. E eu começava a orar para Deus falar isso. E um dia eu estava em casa, estava no meu quarto, eu estava deitado, eu não estava nem orando. Mas eu estava assim, com a mente pensando, louvando a Deus e tal. E naquela hora eu comecei a escutar um barulho de água dentro do meu quarto. E parecia que eu estava no meio do oceano. E quem me conhece não sabe que eu morro de medo de água. Não é verdade, Job? Eu quase matei o Job numa piscina uma vez. Ele tentou me ensinar a flutuar. E nos primeiros 2 segundos foi maravilhoso. Mas depois, quando eu percebi, eu agarrei ele aqui, eu quase matei ele. E eu estava naquele momento, irmãos, eu estava em casa e eu sabia que era Deus. Eu não tinha medo de saber que era. Eu não achava que era o diabo, que era. Não, eu sabia que era Deus. Mas aquele barulho de água dentro do meu quarto, parecia que eu estava no meio do oceano, eu gritei, para! E parou. Na mesma hora. Então, aquele momento, irmãos, que a nuvem começa a descer, ela é muito semelhante a Êxodo, quando Deus se apresenta no monte e a presença de Deus vem. Acho que é que a gente começa a cantar, né? Eu pego a música do Morada, tempestade é você, vento forte é você. Gente, eu queria ver, queria nada, irmão. Imagina um monte balançando. Você já subiu numa ponte balançando? Os irmãos pegam aqui o Rodanel, sentido Anchieta, dependendo do horário do dia, quando você passa em cima da represa, o carro balança, dá um medo desgraçado aquele negócio, irmão. Mas você vai virar o carro. Agora você imagina o povo em volta da montanha, aí Deus começa a descer, aí tem fogo, tem fumaça, tem raio, e o monte... Vamos subir para onde, Moisés? Então naquela hora que a nuvem densa cai, eles estão morrendo de medo, estão apavorados. E daqui a pouquinho passa tudo, e eles ouvem uma voz do céu. Eis o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo, a ele ouvi. E quando eles ouvem aquilo, irmão, a Bíblia diz que depois tudo some, e quando eles abrem os olhos, só está Jesus lá, falando, vamos, levanta, vamos embora. Sem maiores explicações. Agora, dito essas coisas, deixa eu fazer algumas explicações aqui. O mover é interessante, mas existe um problema de algumas pessoas com relação ao mover. Elas querem sempre estar no mover. O negócio é tão bom, mas é tão bom. Eu não estou falando mal, não. Eu sou gosto. O negócio é tão bom, é tão bom. O ambiente é tão interessante que fala assim, acabou a reunião. Eu falo assim, acabou. Bom, pessoal, agora está na hora de ir embora. Mas eu queria ficar mais um pouquinho aqui. Se eu for lá, será que ele ora por mim também? A gente quer ficar naquele lugar.
E é natural nosso, porque aquele ambiente é diferente. E a gente quer ficar ali. A gente quer ficar naquele lugar. Só que tem um problema, irmãos, que a gente não pode levar no nosso coração. Nós não podemos virar caçadores de mover. O que é caçador de mover? É aquele que fala assim, tá acontecendo mover? Eu vou lá. Aí eu vou lá também. Mas eu também vou lá. E a vida dele é caçar monte. É caçar mover. O negócio dele é sentir só. Quero sentir, quero ir, quero ser levado. Agora, que interessante, irmãos, que no mover, o que é que os personagens do mover estão discutindo? Propósitos. É uma coisa que a gente precisa entender, irmão. Quando tudo está acontecendo, Jesus não está concentrado nas vestes transfiguradas, no monte transfigurado. Ele não está focado nas duas testemunhas que estão no céu, conversando com ele. Ele não está dando ênfase a isso. O que ele está discutindo, o que ele está conversando, a conversa no meio do mover é propósito. Lembra do que eu falei? A Bíblia diz que foi 8 dias depois da conversa de Jesus. Do que Jesus está conversando? Propósito. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada um a sua cruz e me siga. Isso é propósito. Jesus está no meio do mover, mas onde está o coração dele? Propósito. Mas o coração dele está onde? Não ficar aqui. Não quero descer. Bom, faça isso, irmão. E no dia seguinte, Jesus está descendo do monte. E quando eles chegam lá embaixo, estava tendo uma discussão lá. E aí, irmãos, depois os irmãos podem procurar as referências, porque esse texto ele é registrado por 3 evangelistas: Marcos, Tiago, Marcos, Lucas e Mateus. Cada um dá uma ênfase diferenciada, depois você lê com calma lá, na sua casa. Quando eles descem, há uma discussão. Aqui o Lucas não trata muito disso, mas os outros tratam. E quando eles descem, o pessoal está discutindo aquele negócio, por que os discípulos não conseguiram expulsar? E a Bíblia diz que são os mestres da lei, os fariseus, que estão nessa discussão. E eles estão ali, irmãos, eu imagino, que está aquela família, que a Bíblia diz que é uma multidão, mas se destaca entre eles um rapaz, um pai com a criança. E aí ele está ali, e quando ele desce, eles estão discutindo acerca do ensino, acerca da doutrina, acerca de expulsar, ou não expulsar. E eles estão nessa conversa lá. Uma conversa de intelecto. Por que não deu? Uma conversa filosófica. Por que não expulsou? Mas você fez certo, você fez errado. Você tem autoridade, você não tem autoridade. Jesus chega no meio do ambiente. E quando Jesus chega, e o pai se apresenta, diz: Senhor, tem o meu filho, está terrivelmente demoniado. E olha, seus discípulos não puderam expulsar. Eu acho interessante, irmão, dessa fala de Jesus aqui. Ele vai falar para o rapaz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Sabe o que ele está dizendo? Até quando eu vou estar no meio de vocês e vocês vão continuar sofrendo com as mesmas coisas? E aqui não, mas em outros evangelistas, ele fala assim: Senhor, se tu podes, ele não entra com o coração certo. Há uma distinção dele aqui, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, que diz: eu vou lá, eu vou tocar a hora da veste dele, e quando eu tocar eu vou ser curada. A fé dele, irmãos, é mais ou menos parecida com a fé do Jairo, mestre da sinagoga, que quando sai de casa, sua filha está enferma, e ele vai atrás de Jesus, mas no meio do caminho sua filha morre. Então Jesus incentiva a fé dele. Eu já falei para você, se você crê, tem que acreditar até o final. Então Jesus dá uma encorajada na fé do Jairo. E esse pai aqui, ele chega a dizer isso: Senhor, se tu pode, ele fala assim: eu posso? Se eu posso? É isso que ele está dizendo. O problema aqui não sou eu, meu filho. O problema aqui não sou eu, não é minha operação, não é minha oração. O problema aqui não sou eu. E aí Jesus, irmãos, ele vai falar com a criança.
E quando a criança é apresentada, ele diz que ele começa a se debater e começa a gritar, Jesus expulsa, o menino fica bom. Agora, permita aqui fazer as aplicações antes de nós terminarmos, irmãos. Porque aqui para mim tem duas coisas. Existem aqueles que só querem o mover, só querem sentir, só querem a palavra de conhecimento, só a revelação, só o estender a mão e curar. Querem viver essa experiência. E existem os que estão no pé do monte que não estão preocupados com a experiência. Eles querem explicações teológicas. Eles querem discernimento de palavras. Eles querem saber quais são os meandros, quais são os jeitos, as maneiras. E olha, irmão, sabe o que eu acho interessante? Jesus não está nem aí para essas duas coisas. Não nesse contexto, não nesse interesse. Jesus é mover, Jesus é palavra. Jesus é poder e Jesus é verbo. Jesus é tudo, irmão. Agora tem um problema, sabe por quê, irmão? Porque aqueles que só querem, e isso para mim é o mais interessante. Os que mais querem mover é os que menos se movem. Eu quero me mover, mas você não se move. A ideia de mover é a ideia do sentir. É a ideia da experiência. É a ideia de colocar no calendário. É a ideia de colocar na história que viveu, que passou, que sentiu, que viu, que estava no ambiente. E esse não é o propósito de Deus. O propósito de alguns intelectuais é entender o texto, o contexto, a história, é conseguir trabalhar as conexões, é conseguir lidar com as escrituras, mas não é isso. E aqui Jesus para mim é claro uma coisa, irmãos, tudo isso, seja mover, seja palavra, só faz sentido se nós nos encontrarmos com os necessitados. Se não houver conexão com o necessitado, não tem mover. Se não houver conexão com o necessitado, não há palavra. Qualquer coisa diferente, você sabe o que é? É exibicionismo e é coração elevado. É só isso. Só isso. O que eu gosto desse texto, é que Jesus nos mostra que o problema não é o mover, porque foi Jesus que levou eles para o mover. Eles não foram lá de beatos. Jesus conduziu até ele, naquele lugar. Só que a gente não pode se perder no mover, irmão. A gente não pode se perder no mover. Infelizmente, muita gente se perde no mover. Por quê? Porque vai, tem a experiência, vive aquele ambiente e na segunda nada acontece. Ele não entende que o mover tem que conduzir ele para um propósito. Amém? O mover tem que me conduzir para um propósito, irmãos. Eu tenho na minha cabeça, irmãos, que todo mundo, quando sai de um ambiente de mover, tem que sair com a pergunta: Deus, o que quer que eu faça com esse negócio? O que eu faço na segunda-feira? Eu estava na Vila Jaguar, mas eu quero. Já estou caminhando para o final já. Eu estava na Vila Jaguar, eu estava escutando um rapaz testemunhar sobre isso. Estava lá com a gente lá. Eu vou resumir, mas a história é bem interessante. Ele fala que quando ele entrou no trabalho, Deus começou a falar com ele. E eu acho engraçado, eu vou falar do jeito que ele falou. Ele começou a pular. Aí você pode falar assim: nossa, mas que estranho, pastor, pular no serviço. É estranho pra caramba. Mas é super comum uma nuvem descer do céu. É super comum as roupas ficarem brancas, né, irmão? É super comum isso daí. Acontece toda hora. Inclusive, eu estou vendo todo mundo de roupa branca agora, resplandecendo. Por algum motivo, irmãos, que eu não consigo explicar. Eu não preciso explicar. Aquele camarada trabalhou pulando. E ele começou a falar: Deus, o que você quer com isso? E eu acho que essa é a pegada, irmão. O que você quer? O que você quer me mostrar, Deus? O que você quer me mostrar? Bom, no final, irmão, mais ou menos no final do ambiente, quase indo embora para o trabalho, ele estava indo embora, Deus falou: volta. Ele voltou. E aí o rapaz falou: estou com dor na coluna, tal. Ele foi lá e orou pelo rapaz. O rapaz foi curado. Mas o rapaz não foi só curado, ele teve um encontro com Jesus, ele passou uma madrugada toda chorando. Vocês têm que entender, irmãos, aqui quando a gente sai de ambientes como esse, a gente tem que sair não contando a história. Porque eu acho interessante isso, a gente quer preservar aquele lugar, quando na verdade a gente deveria conversar o que vai acontecer nos próximos dias.
A gente devia sair de reuniões como essa e começar a falar assim: Deus, o que é que vai ser nos próximos dias? O que é que vai acontecer daqui para frente? Qual é o teu propósito? O que você quer que eu faça com isso? Deus, eu estou entendendo o mover e eu quero saber que o mover vai me levar para os próximos dias. O que é que eu tenho para os próximos dias? Porque é isso que o mover tem que fazer. E a palavra, irmãos, ela não pode ser uma palavra apenas de conhecimento, sabe, da cabeça. Ela precisa alcançar o necessitado. A Bíblia diz que a palavra de Deus liberta. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é verdade, irmãos, a palavra é vida, a palavra é libertadora, a palavra é esclarecedora. Sabe qual é interessante? É que Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, quando ele vai explicar esse negócio, ele vai falar assim: olha, irmãos, acerca daqueles dias que nós temos falado, nós não estamos fantasiando, nós não estamos imaginando na nossa cabeça. Na verdade, nós já tivemos uma experiência de estar no monte com ele. Nós estivemos no monte, onde houve transformação. E assim, e não somente isto, os próprios profetas vêm falando acerca disso. Ele está dizendo: nós estivemos no mover, mas antes do mover houve palavra. Antes do mover, outros homens já vinham falando acerca do que havia de acontecer. Nós precisamos, irmão, de homens e de mulheres que se levantem biblicamente para explicar as coisas. Quando lá no Atos 2, o Espírito Santo cai sobre aquele lugar, e quem está do lado de fora do cenáculo está dizendo: eles estão bêbados, eles estão embriagados, eles estão malucos. Como que eles podem, numa festa, num momento de alta reverência, ficarem bêbados a esta hora? A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta. Deixa eu falar uma coisa, irmão. O maior questionamento que a gente tem que fazer não é por que a gente cai. É o que acontece quando a gente se levanta. O que acontece quando a gente se levanta? É óbvio, irmãos, que muitas coisas despertam curiosidade. E aqui eu não estou censurando ninguém por questionar. A única coisa que eu quero aqui nessa manhã, irmãos, é dar direcionamento às nossas perguntas. A nossa pergunta não deveria ser: por que as pessoas caem? A nossa pergunta deveria ser: o que acontece quando elas se levantam? Porque a Bíblia diz que naquele momento, irmãos, em que todo mundo está do lado de fora do cenáculo, achando que eles estão bêbados, que eles estão embriagados, que eles são um bando de desordeiros, o Pedro se levanta dizendo: não, não é nada disso. O que vocês estão vendo agora é o cumprimento da palavra de Deus dada a Joel. Quando Joel se levantou e disse: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também derramarei meu espírito sobre servos e servas naqueles últimos dias. A gente precisa de gente que entende as escrituras, irmãos, para explicar as coisas, para orientar as pessoas, para dar vazão às coisas, para dizer para elas: anda nesse caminho, não anda nesse caminho. Isso é mover, isso não é mover. Isso é verdade, isso não é verdade. Para quê? Para que no final de tudo, irmãos, a gente se encontre com o necessitado. Tudo só faz sentido, irmãos, quando tem o necessitado. Tudo só faz sentido, o mover, a palavra, o ensino, a comunhão, só faz sentido de verdade para a gente, irmãos, quando a gente encontra alguém que precisa. Alguém que está perdendo a fé. Alguém que está olhando para Jesus e questionando: será que até Jesus pode? Fique de pé, eu quero orar com você. Para terminar. Sabe o que eu acho mais interessante, irmãos? É que, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. A gente pode olhar para esse homem aqui, só homem sem fé, acredita que é Jesus que pode curar. Mas quando João Batista foi preso, ele mesmo havia declarado que Jesus era o Cordeiro, o Filho de Deus. Mas quando ele está preso, ele começa a revisitar sua memória, a pensar em tudo. Ele começa a questionar, falar: será que eu errei na minha profecia? Vou falar uma coisa para você. Olha, eu sinto muito direcionado o Espírito Santo falar isso. Às vezes a gente fica muito preocupado se a gente errou a nossa profecia. Será que eu errei a profecia? João Batista, o maior profeta, também se preocupou com isso. Será que eu errei? Será que eu apontei para um homem dizendo que ele era o Cordeiro de Deus e ele não era? Aí ele vai lá e manda os discípulos perguntar. Pergunta para Jesus se é ele.
Pergunta se eu não errei na minha profecia. Uma das coisas que nos trava a nos mover, irmãos, é o medo. É o medo de errar. João Batista está perguntando, pergunta para ele se eu não errei. Pergunta é essa, irmão. Pergunta se eu não errei quando eu disse para todo mundo que estava no Jordão que ele era o Cordeiro de Deus. Pergunta para ele. Aí Jesus recebe as duas testemunhas. Eu gosto do texto que diz que quando Jesus ouve aquele questionamento, ele sai curando todo mundo, irmão. Cego, paralítico, demoniado. Quando ele termina, ele diz assim, agora vocês voltem lá. E digam para João, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. E eu acho que esse é o maior, irmãos, porque aqueles mensageiros tinham uma mensagem. E o mover que eles participaram tinha um propósito, de tornar aqueles homens fiéis testemunhas, para encorajar o João Batista. Irmão. Se o mover não for para isso, ele não serve para mais nada. Para mais nada. A não ser colocar na nossa agenda e calendário e falar, uhul, você lembra? Aquele dia, lembra? Estava uma benção. E só foi isso. Mas o mover deve nos levar para um propósito. As palavras que nós aprendemos, o ensino, devem nos mover para um propósito. Podemos orar então em nome de Jesus? Você faz seus olhos, curta a cabeça, vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos essa manhã. Senhor. Eu oro a Ti e eu peço que o Senhor nos dê graça, Senhor, daquilo que nós recebemos nessa manhã como orientação pela Tua palavra. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que essa palavra não apague de nós a vontade de estar no meio do Teu mover, mas que o mover seja de fato direcionado para o propósito a qual o Senhor deseja para o nosso coração. Eu oro, Senhor, para que essa palavra não cause em nós desinteresse pela palavra, pelo contrário, mas que a gente entenda para que a palavra precisa mover e agir entre nós. Eu oro, Senhor Jesus Cristo, para que de fato a nossa vida seja uma vida movida por coisas extraordinárias e pela palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos limpa, que nos santifica e nos purifica. Mas, Senhor, que tudo isso seja por uma vida cheia de propósito, porque afinal de contas foi isso o que o Senhor Jesus Cristo tratou 8 dias antes de manifestar-se naquele monte de forma esplendorosa. Eu oro, Senhor, para que a gente não perca de visão que o Senhor tem para nós um propósito. E parte do propósito é nos encontrarmos com o necessitado. Parte do propósito é nos encontrarmos com pessoas que estão esvaziando a sua fé, estão sendo, ó Pai, desencorajadas, estão tristes, estão abatidas, estão presas, ó Pai amado, estão enfermas. E que nós, Pai, pela graça, por todos os recursos que o Senhor tem colocado diante de nós, seja por mover, seja por palavra, seja por ações espirituais, seja por entendimento, por discernimento, tudo isso só faz sentido, só vale a pena, só atinge o alvo se nós nos encontrarmos com os necessitados. Por isso eu oro, Senhor. Ajuda-nos a pegar essa carga de mover, essa carga de ensino, essa carga de operação do Espírito Santo e nos ensina a encontrarmos com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam de cura, de restauração, de libertação, de verdade, de luz no caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça e pedimos o Teu favor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor bem forte?